Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos mais uma vez aqui, numa quarta-feira à noite, no nosso culto de oração, na Igreja Batista Regular em Mangabeira. Nesse momento nós vamos iniciar nossa reflexão na palavra e eu pediria aos queridos irmãos e irmãs que estão aí conectados a abrirem suas Bíblias lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Essa é a passagem que nós vamos refletir um pouco. E o tema da nossa preleção hoje é humildade nas circunstâncias. Humildade nas circunstâncias. E eu queria iniciar com os queridos irmãos e irmãs uma reflexão, uma autoavaliação da nossa vida cristã. Avaliar os nossos pecados. Isso é algo interessante que a gente tem que fazer constantemente. Mas eu queria levar vocês a pensarem sobre alguns pecados que nós geralmente não confessamos ao nosso Deus, não confessamos uns aos outros. Por exemplo, eu poderia dizer juntamente com vocês, somos orgulhosos, somos arrogantes, somos ansiosos. Esses pecados são pecados sutis que normalmente nós cometemos, mas nós não observamos que é um pecado, né? Por exemplo, a ansiedade é um pecado. No entanto, a gente passa por cima. Na realidade, nós estamos tão acostumados com a ansiedade que estar ansioso é algo natural. Mas na realidade não é. Na realidade, nós precisamos refletir nisso e viver uma vida cristã mais plena. Mas eu queria mostrar aos queridos irmãos nessa noite, através da palavra, através desses dois versículos do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, dois pontos importantes, o primeiro um pouquinho menos, mas o segundo um pouquinho mais abrangente, que nos leva a refletir em nossa vida e consertar nossas vidas aos poucos em relação às circunstâncias difíceis, às adversidades que passamos na vida. Na realidade, circunstâncias difíceis, adversidades, é algo natural da vida do ser humano, da humanidade. A gente não passa muito tempo sem ter algum tipo de adversidade. Nós fazemos escolhas constantes todos os dias, nós estamos indo constantemente à busca do sustento, então a gente está sempre em companhia de algumas adversidades. Então eu queria refletir com vocês essa noite acerca desse assunto, humildade nas circunstâncias. Por que humildade nas circunstâncias? Vamos ler o texto, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra. Ajuda-nos a refletir nela, ajuda-nos a crescer, a amadurecer, a viver uma vida cristã mais plena. Esteja com cada um, Senhor, que está aqui esta noite nos ouvindo, para a glória do Teu nome. Abençoa as nossas vidas, nos dê sabedoria para enfrentar as diversidades difíceis em nossas vidas. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, o apóstolo Pedro, ele nos dá uma oportunidade de entender melhor acerca desse assunto tão importante. Primeira parte, o primeiro ponto aqui, que está no versículo 6, é que você tem que se humilhar. Por que você tem que se humilhar? Olha lá o que o apóstolo Paulo fala. Aliás, o apóstolo Pedro, ele diz assim, portanto, ele está concluindo uma exortação, um ensino, ele está concluindo o ensino, ele ensinou para os presbíteros, depois ele falou com os jovens, e aqui nesse versículo ele está concluindo, ele diz, portanto,
né? Depois que ele ensinou tudo, ele disse, portanto, vocês devem fazer assim. É como uma aplicação. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, humilhe-se, você deve se humilhar a quem? Ao Senhor nosso Deus, ao Criador. Pronto, tudo bem. Por que você tem que se humilhar? Primeiro de tudo, porque Ele é alguém que está acima de todos nós, né? Ele é aquele que é todo poderoso perante o poder de Deus. Só isso nos dá a condição da gente se humilhar diante da presença dele, certo? Por quê? Porque este ato é um ato de expressão de submissão. É como se eu estivesse dizendo para Deus, olha, eu sou submisso ao Senhor, porque o Senhor é acima de todos nós. E eu reconheço isso, por isso eu me humilho diante da tua presença, porque eu sei quem eu sou e quem o Senhor é. Nesse sentido, esse ato de submissão de um espírito de humildade, certo? Porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E aí a gente vê que a humilhar, ou ser humilde, é um contraste daquilo que nós falamos inicialmente. É um contraste em relação a ser arrogante, ser orgulhoso. E o que tem a ver com a questão da ansiedade? Vamos entender melhor. Nesse segundo ponto, a gente vê no versículo, vamos continuar o versículo 5, e a gente vê aí, quando ele diz assim, mão poderosa, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Né? E aí ele vai, nesse segundo ponto, ele diz o seguinte, o segundo ponto seria, você tem que lançar sua ansiedade. Lançar sua ansiedade. A palavra lançar é colocar em quem? Nele, em Deus. Olha lá o que o apóstolo Pedro diz. Lancem sobre ele o que? Todas as suas ansiedades. Todas as suas ansiedades. Ele não está especificando algumas ansiedades, em quais circunstâncias mas todas. Por quê? Porque em todas as circunstâncias estamos ansiosos. E a ansiedade é algo interessante, porque a ansiedade é a expressão do orgulho. Por quê? Vamos entender melhor por que a ansiedade é a expressão do orgulho. Porque quando você entra em uma circunstância, em uma adversidade, isso é natural, todos nós passamos por isso, e sempre vamos passar. Diante disso, logo eu penso assim, se é uma adversidade que vem me atacar ou atacar alguém que é um ente querido, ou circunstâncias difíceis que me afetam diretamente, eu digo, eu não posso sofrer. Eu não posso sofrer. Ou a gente pode dizer assim, olha, eu sou melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu sou o melhor. Nesse sentido, eu também estou expressando o meu orgulho. Ou eu posso dizer também, não posso esperar. Quem sou eu para esperar? Eu preciso disso agora. Eu preciso que esse sofrimento acabe agora. Eu preciso que alguém reconheça que eu sou o melhor. Então, nesse sentido, expressa o orgulho diante da circunstância, diante da adversidade. É nas circunstâncias difíceis, é na adversidade que ferem o nosso orgulho, que surge a ansiedade. Por quê? Porque quando eu entro em uma adversidade contra mim, eu não consigo suportar isso. E eu começo a ficar ansioso para que isso acabe logo, para que isso resolva logo, para que eu tenha isso logo e assim por diante. Agora, por outro lado, a gente tem que entender que não é nas adversidades, é nestas adversidades que foram lançadas pela mão poderosa de Deus. Por quê?
E a gente entende melhor quando a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo no episódio lá do espinho na carne. Quero que vocês abram suas Bíblias lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz lá, explicando aí o episódio, o fato. Olha o que diz, versículo 7 diz: e para que eu não ficasse orgulhoso. Olha o que diz antes, no versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Aí ele diz: e, completando, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Propósito, que eu não me exalte. Propósito de quem? Do próprio Deus. Ele reconheceu isso. 3 vezes ele pediu para Deus tirar, porque ele estava ansioso. Então, esse exemplo de Paulo é um exemplo claro que Deus trabalha na nossa vida através das adversidades. Então, nesse sentido, nós podemos observar que devemos viver uma vida cristã diante das circunstâncias, e estas circunstâncias enviadas pelo próprio Deus são lições didáticas, são lições que nós precisamos aprender para resolver os nossos problemas com o pecado, principalmente. Então, nesse sentido, hoje pela manhã, por exemplo, eu trouxe uma mensagem, um devocional, que o tema era instrumento de refinamentos. Instrumentos de refinamento. O que significa isso? Deus usa o instrumento das adversidades para nos aperfeiçoar, para nos moldar a sermos mais parecidos com seu Filho. E esse é um processo. Quando eu encaro a adversidade como algo que é didático, como algo que Deus quer me ensinar, eu vou viver uma vida cristã correta em relação a isso. Eu posso tirar lições disso. Então nós devemos aceitar as adversidades e devemos descartar as ansiedades. Mas o que acontece muitas vezes é o oposto. Eu descarto as adversidades, eu tento burlar as adversidades, eu tento sair o máximo possível de qualquer forma. Eu tento na realidade, eu não quero aprender acerca daquilo que Deus está me ensinando, como Jó, de Jó ali. Mas você imagina, dá para você imaginar. Então, o que eu faço? Eu me desvio da adversidade e eu abraço a ansiedade. Aí eu fico ansioso e eu não aprendo o que eu deveria aprender. Então é nesse sentido que o Senhor está nos ensinando, porque é por causa do nosso orgulho. Quando nos humilhamos, de fato, diante dele, do Senhor nosso Deus, no devido tempo, experimentamos a suficiência da sua graça. E eu queria terminar com vocês nesse momento, abrindo as nossas Bíblias em Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz lá em Tiago 4, 6. Diz assim a palavra de Deus: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então, essa palavra nos dá condições da gente aprender que a nossa vida tem que ser uma vida da graça, pela graça de Deus. E tudo que acontece em nossa volta, todas as circunstâncias têm um propósito. E esse propósito vai ser cumprido, não tem como. Você imagina quando você diz assim: eu não quero sofrer,
mas o Senhor Jesus sofreu por você um sofrimento tão grande que você não consegue imaginar. Jamais você queria estar no lugar dele, mas era para você e eu estarmos ali no lugar dele. E a gente precisa entender que todo tipo de adversidade, porque é algo natural que acontece na vida do ser humano por causa do pecado, é para nos ensinar como devemos ser. E é nesse momento, queridos e queridas, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós precisamos refletir muito na nossa vida. Porque, às vezes, o Senhor nosso Deus nos dá um remédio mais forte para a gente aprender. Porque, às vezes, um remédio fraco ou um pouco remédio não resolve. Às vezes, nós vivemos uma vida cristã, ou na maioria das vezes, vivemos uma vida cristã relapsa, uma vida cristã longe dos propósitos de Deus. E é por esse motivo que Ele permite as adversidades, as circunstâncias difíceis na nossa vida, para podermos refletir na grandeza, na mão poderosa do nosso Deus, que pode nos livrar, que cuida de nós todos os dias, para a honra e glória do seu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos acerca da Tua palavra e vemos claramente a Tua mão poderosa agir em nossas vidas. Precisamos sim refletir, precisamos sim mudar, precisamos tomar um rumo correto. Ajuda-nos, Senhor. Não caia sobre nós a Tua ira, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nos transforme, que nos dê uma visão correta, que nos ajude, Senhor, a ter força suficiente para passarmos pelas adversidades da vida e nos regozijar diante da Tua presença, nos humilhar diante de Ti, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.